Seja muito bem-vindo ao módulo Falando em Público. Todo palestrante, toda pessoa que precisa falar em público, ela precisa de alguns cuidados. Assim como o médico precisa de alguns cuidados para se tornar um bom médico, assim como o engenheiro precisa olhar atentamente a toda a sua postura, a todas algumas técnicas sobre a engenharia para se tornar um bom engenheiro, qualquer tipo de profissional que precisa usar a sua comunicação como ferramenta precisa dos seus cuidados. E aqui, neste módulo, nós iremos falar sobre todos os cuidados que você precisa ter com você, como palestrante, como orador, como vereador, como síndico, como todo tipo de profissional desta área. Nós precisamos nos capacitar em vários pontos. Neste módulo, eu vou trabalhar você por inteiro. Tua voz, a tua postura corporal, como você fala, tudo isso está nesse módulo. Por isso é importante que você tenha sempre olhar atento, lápis e caneta, preste muita atenção. A última aula haverá uma roda de autoanálise para você analisar como está a sua oratória em várias áreas específicas. Ela é muito importante que seja feita e que você dê o seu 100% nela. Vamos passo em passo até chegar nela, para você ter um entendimento maior e seja mais eficaz na sua pontuação. Vamos lá? Vamos para a aula 1. A voz humana é o som mais poderoso do mundo, mas infelizmente nós não usamos ela da forma adequada. Muitas pessoas pensam que apenas o fato de emitir sons está se comunicando. Nada a ver. Aqui neste módulo você vai entender tudo sobre a voz e tudo que você precisa saber de cuidados para você ter uma voz mais adequada para a sua palestra. O primeiro ponto, quando você for falar em público, quando você for conversar com alguém, você precisa entender o volume da sua voz. Note que o volume da voz pode ser alto ou pode ser baixo. Note que a voz está saindo com a mesma entonação de voz. O que muda é o volume. E agora nós temos o ritmo. O ritmo da voz é muito importante você cuidar, porque existem pessoas que elas falam sempre no mesmo ritmo. Não sei se você já foi em alguma palestra, em algum evento, onde que o palestrante ele ficava falando sempre no mesmo ritmo, e pior ainda, era um ritmo calmo. Então ficava aquela voz meio monótona, calma, tranquila e serena, chegava a nos dar um sono. Por isso o ritmo é interessante. Você acelerar um pouco, mas você também tem um pouco de pausas. Você tem um pouco mais de tranquilidade. Você precisa entender que na sua voz precisa ter a clareza da sua fala, da sua pronúncia. É muito importante você ter cuidado com a clareza, senão as pessoas não vão entender o que você está tentando dizer. Fluidez. O que é fluidez? É igual o mar. Quando tu olha o mar, um rio, quem já foi em cachoeira, é natural você chegar num local, na cachoeira, e ter aquela água linda, fluindo naturalmente. Ela encontra uma pedra, ela flui pela pedra, ela segue o seu caminho natural. Você precisa entender isso da sua voz. Bruce Lee diz que para você vencer qualquer inimigo, você precisa fluir como uma água. O Kung Fu é uma fluidez, onde que a sua força flui através do seu corpo até atingir o inimigo. Agora você precisa utilizar isso ao seu favor. A fluidez, como a sua fala, ela flui de uma forma natural, tranquila, serena. Se precisar mudar o ritmo, tudo bem. Também faz parte da comunicação da sua voz, o tom da voz. Você pode usar tons mais leves, tranquilo, amoroso. Ou então, mais alto, mais grave. Isso tudo faz parte da comunicação. A ênfase de que uma coisa é grande ou uma coisa é pequenininha. Isso tudo vai dando formato para a sua comunicação, para a sua voz. Isso mesmo, pausas são muito importantes. Uma pausa ajuda com que a pessoa pense melhor
no que você está dizendo e faz com que você também pare e pense um pouquinho mais sobre o que você está falando. Note que uma pausa é totalmente natural, é tranquila, é muito boa. Então você precisa utilizar todos esse misto e principalmente você usar isso para o bem. Colocar isso tudo em um pacote, entregar tudo isso para o seu ouvinte, em uma assembleia, em um púlpito, sempre quando você for falar em público, você falar de um jeito que tudo flui naturalmente. E agora aqui está todos os pontos que você precisa utilizar para você ter uma voz adequada para uma palestra, para um evento, fazendo com que você tenha resultados positivos para a sua vida. É natural um palestrante, quando ele for falar em público, ele não cuidar da sua postura corporal. Por isso a importância de você se comunicar com o seu corpo. De dois modos. Primeiro, o seu corpo ele se comunica com o seu cérebro, fazendo com que você se sinta mais forte ou mais depressivo conforme o teu corpo. Segundo ponto, você expressa ao outro o que você está querendo dizer. Por isso é importante que você cuide da sua postura corporal. Você entenda que quando você precisar falar em público, a sua postura ou como está o seu corpo é muito importante. Já falei isso em outros módulos e vou repetir. Sua postura corporal, sua comunicação corporal, ela tem que ser mais assertiva. Ela tem que dizer algo para o ouvinte. Os movimentos. Existem muitos palestrantes que eles querem se movimentar e se movimentam demais e falam demais, cheio de energia. Parece um pato se debatendo. Não funciona muito bem isso. Pior ainda é você ficar caminhando para um lado e para o outro na sala. Você conhece alguém assim? Ninguém gosta de ver alguém assim em palco. Por isso, numa assembleia, quando você for falar em público, você pode muito bem sentar ou estar em pé em um local adequado, cuidar com a sua postura. Os movimentos, é muito interessante você utilizar os movimentos entre sua cabeça e o tronco, porque aqui tudo que você fizer vai ser adequado. As suas mãos, elas falam junto com a sua boca. Não é você falar você e tampouco você. É você entender que as coisas precisam fluir, passar, caminhar, a sua comunicação de uma forma clara e objetiva. Desse jeito você se comunica com o corpo. É muito importante, porque muitas pessoas, mais de 70% das pessoas, são visuais. E quando ela está vendo a sua comunicação corporal e ouvindo o que você está dizendo, vai ficar mais clara para ela isso mesmo, entendimento. Próximo ponto é o contato visual. O que eu vejo de palestrantes, que eles olham só para as primeiras pessoas da palestra. Agora imagina, eu ficar falando para você assim. Como será que você vai se sentir se eu ficar falando desse jeito assim, ó? Note que parece que eu sou uma pessoa meio falsa, eu não estou querendo evitar o contato visual. Por isso você precisa cada vez mais ter esse contato visual com todas as pessoas. Jonatas, mas em uma assembleia, em um comício, em uma palestra, tem em torno de 1000 pessoas. Vamos imaginar lá 1000 pessoas te ouvindo. Como você vai olhar um por um? Você não vai conseguir. Mas você pode olhar para as regiões que eles estão. Parar um pouco para que eles se sintam observados. Agora você vai estar em lugares, você terá a chance de olhar para todas as pessoas e falar com todas as pessoas. Entender que a comunicação é para todas as pessoas. Esse contato visual, ele é muito importante e ele conecta as pessoas. Obama, ele veio no Brasil e ele fez uma palestra bem bacana. E nessa palestra, ele manteve o contato visual com todos, o tempo todo. Em nenhum momento ele parou o contato visual. E olhe bem, ele estava lendo. Tá, Jonatas, como que ele leu, sendo que ele estava olhando nos olhos de todos o tempo todo? Ele usa uma técnica de ler em braille, para que ele não perca o contato visual com sua plateia.
Olha o quanto que o ex-presidente dos Estados Unidos entendeu a importância do contato visual. Chegou até a estudar Braille para não perder o contato visual enquanto lia uma palestra. Por isso você não vai precisar chegar ao ponto de ler em Braille, mas você pode chegar ao ponto de você olhar o máximo que você pode os olhos das pessoas. E principalmente com esse próximo ponto, com a expressão facial. Você não olhar para as pessoas assim com cara de raiva, cara de bravo. Você olhar para ela com uma cara que você está tranquilo, está sob domínio de tudo. Og Mandino, ele disse uma coisa muito interessante em um livro dele chamado O Maior Vendedor do Mundo, que neste ele diz o seguinte: como enfrentarei cada pessoa que encontrar? De apenas uma maneira, em silêncio, e para mim mesmo dir-lhe-ei: eu amo você. Embora as ditas em silêncio, essas palavras desenrugarão a minha face, brilharão nos meus olhos, e o coração dele sentirá o meu amor. E quem dirá não a uma pessoa cujo coração está cheio do meu amor? Ou seja, para ser um bom vendedor, para se tornar o melhor vendedor do mundo, você precisa dizer para as pessoas: eu te amo. E você precisa dizer isso para o seu público. Quando você subir no palco, você dizer em silêncio: eu amo você. Só isso já vai fazer um formato diferente no seu rosto. E aí sim, você vai falar de um jeito que todos sentirão o seu amor. Você sabe como fazer para captar a atenção de uma plateia? Este é o modo, fazendo perguntas. Durante anos dando treinamento, percebi que muitas pessoas, quando elas falam em público, elas não conseguem a atenção das pessoas. Vejo pessoas me perguntando: Jonatas, como faço para reter a atenção do público? Muitas vezes o que acontece é que ela está falando o tempo todo, ela não cuidou dos pontos que eu te falei antes, aqui nesse mesmo módulo, e as pessoas não estão vendo confiança no que ela está falando. Agora, principal de tudo, aqui ó, o principal de tudo é você reter a atenção deles com algumas técnicas. Você já ouviu falar sobre captadores de atenção? E será que existe uma grande maneira para que você possa reter a atenção das pessoas de um jeito mais interessante? Este é o primeiro passo. Você fazer perguntas para a plateia. Claro que eles não vão responder para você, mas eles podem fazer reflexões. A melhor palestra não é aquela que você fala o tempo todo, e sim aquela que as pessoas façam algumas reflexões na cabeça dela e ela começa a ter alguns entendimentos. Agora, muitas vezes você vai falar em público porque você precisa passar uma informação. Em uma assembleia, por exemplo, você precisa passar uma informação. E se você conseguir passar essa informação fazendo perguntas para que todos os ouvintes tenham uma percepção sobre o que está sendo ouvido, sobre o que está sendo falado, será muito forte. Então, primeiro captador de atenção é você fazer perguntas. Segundo, é você estalar os dedos. É natural você estalar os dedos. O que você precisa entender é que isso aqui atrai a atenção. Agora, você não pode olhar no olho da pessoa e fazer assim, ó. Isso aqui já é grosseria. Se essa pessoa está falando ou está fazendo algum barulhinho e você precisa captar a atenção, você pode olhar para o outro lado e fazer. Só esse ponto, aqui você está comunicando com ela, mas você tirou a pressão do seu olhar. Quando você fizer isso, você vai notar que as pessoas vão te olhar, porque elas estão curiosas. O que está fazendo esse barulho? Outro ponto que eu uso bastante é aqui, ó. Eu estou palestrando e eu faço. Por que isso? Porque isso capta a atenção. Principalmente quando eu estou com o microfone assim, ó, eu boto aqui, já vai sair o áudio na caixa. E as pessoas vão ouvir, elas vão olhar para mim, porque por mais que o som está saindo da caixa, mas o cérebro dela sabe que esse som se refere a alguém que está naquele local, naquele palco. E elas irão olhar para mim. Eu gosto muito de bater os pés, dependendo do local onde eu estou. Às vezes eu estou fazendo uma palestra em um ambiente onde tem 10, 20 pessoas, e ali eu consigo bater os pés, onde que ela me olhe, nunca com grosseria, nunca com pressão, nunca com raiva,
Algumas vezes bater os pés faz parte da comunicação. Você está entendendo? Sai natural, sai claro. E as pessoas prestam um pouco mais de atenção em você. Um bom ponto para se captar a atenção também é o... Isso mesmo, silêncio. Muitas vezes na cabecinha do seu ouvinte, ele está ouvindo tanto você falar que quando você ficar um pouquinho quieto, você dar uma pausa, ele vai pensar que alguma coisa está acontecendo. Vai ficar curioso e vai olhar. Quando ele olhar, você vai continuar. Lembrando mais uma vez, e essas técnicas todas, você pode usar ela o tempo todo, mas nunca para chamar a atenção de uma pessoa específica. Você tem que usar ela para a sua plateia, para o seu público prestar mais atenção em você, e nunca para chamar a atenção de alguém. Se você chamar a atenção de alguém, você vai perder todos, porque ninguém gosta de um palestrante que tem que ficar chamando a atenção do outro. Você tem que fazer porque você é um profissional diferenciado. Algumas frases como: olhe para mim um minuto. Você está entendendo? Ó, aqui comigo. Essas frases captam a atenção, porque lá na cabecinha do ouvinte, ele vai pensar que você está falando com ele. Mais uma vez, mas nada de olhar para ele, nada de falar olhando para o cara e fazer assim: ei, você aí, olha para mim. Isso aí não é legal. Mas você pode, numa plateia gigante, falando para várias pessoas, falar: aqui comigo, pessoal. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Olha para mim um minutinho só. Estão me compreendendo? Note, eu não estou no contato visual, mas eu estou captando a atenção de todos. E um ponto interessante é você erguer o braço. Quem está me entendendo aqui? Estão me ouvindo? Por que isso? Porque vai chamar a atenção. Por que aquele louco está erguendo o braço? Eu vi várias vezes Tony Robbins, quando ele está palestrando, ele ergue o braço no meio do nada. Ele está falando alguma coisa e do nada ele faz assim. E todo o público prestou atenção nele. Por quê? Porque as pessoas são curiosas. Tudo que ela ver você fazer, ela vai entender que você está se comunicando. Mas quando ela não entende uma comunicação, ela começa a prestar atenção para entender. E esses captadores de atenções servem para isso. Para você captar a atenção da sua plateia, das pessoas que estão te ouvindo, para que elas possam estar contigo. Não vai adiantar nada você ficar falando durante horas, sendo que as pessoas não estão prestando atenção. E você, como um orador, precisa da atenção da plateia. Vamos lá para a próxima aula. Vou contar um segredo que aterroriza vários palestrantes e eu mesmo, no início da minha carreira, sofri muito com isso. Eu vou dizer assim, até da primeira palestra que eu fiz, cara, eu estava assim, ó, com a adrenalina pulsando pelo meu corpo, eu estava com aquele desejo de fazer algo diferente, de fazer alguma coisa forte mesmo, assim, tremendo. E o que eu fiz? Chegou na hora da palestra, eu entrei radiante, batendo palma e falando, dando o meu melhor e tudo mais. Acontece que chegou no final da palestra, sabe como é que eu estava? Eu estava falando assim, sem voz, não saía nada. Isso acontece porque eu não tive uma série de cuidados vocais para que minha voz estivesse mais adequada, tivesse mais força na minha voz e tudo mais. E esses cuidados eu irei passar para você, para que você tenha uma voz mais adequada para o momento que você precisar, você ter ela mais forte. O primeiro é você beber água, que é o melhor amigo do palestrante. Mas a água tem que estar sempre em temperatura ambiente. Um erro gravíssimo é você ficar bebendo água gelada. Por quê? Porque a água gelada ela vai machucar um pouco suas cordas vocais. E com isso vai ficar ruim a sua voz, vai ficar mais prejudicada. Na hora que você precisar falar, ela pode dar uns certos machucados. Segundo passo, evite fumar e bebidas alcoólicas. Por que disso? Porque isso vai maltratando a sua garganta. O álcool não faz bem para nada. E o cigarro, então, ele é um grande prejudicial para a sua voz. Evite esses tipos de substâncias para que você tenha uma voz mais adequada e mais interessante. Terceiro,
Evite qualquer tipo de líquido gelado. Um ponto principal que você precisa evitar é bebidas com gás. Por que o gás? Porque o gás ele vai entrando aqui no estômago e o que acontece? Aqueles pequenos arrotinhos. Já imaginou você dando palestra e dando aqueles pequenos arrotinhos, tendo que ficar botando a mão na boca? Não é elegante, não é interessante. Sem contar que você sente, quando você bebe, que o líquido ele vem pela garganta aqui, ó, machucando. Então, cara, são pontos que vai prejudicar a sua voz e com certeza, ao longo prazo, vai causar um efeito muito devastador na sua voz. Quarto ponto, fazer exercício de aquecimento. Eu gosto de fazer ou um pouco de careta, sabe? Exagerar bem. Algo interessante também é você usar um lápis. Colocar um lápis na sua boca e ficar falando durante um tempo para que você tenha uma boa dicção com a sua língua, certo? Fazendo isso, um outro ponto interessante para aquecimento é você tampar a tua boca e falar para o som sair pelo nariz. Você fala assim, com a voz desse jeito, fazendo com que o som saia. Isso é muito bom, porque a voz melhor é a voz que sai por aqui, pelo nariz. Você vai entender isso melhor. Fazendo esses 4 tipos de aquecimentos, você vai começar a ter uma voz melhor, uma entonação de voz melhor, uma articulação vocal mais interessante. Quinto ponto, evitar tomar café, leite, chocolate. Esses tipos de substâncias também prejudicam a sua voz. Agora, maçã, que é o 6º ponto, coma maçã. Maçã é maravilhoso para limpar as suas cordas vocais e tudo mais. Não existe alimento melhor para limpar a sua garganta antes de uma palestra do que uma maçã. Aconselho fortemente você comer uma maçã antes de toda palestra. 7º, mantenha a voz sempre bem colocada. Falar as palavras de um jeito interessante para que você não tenha que repetir a mesma coisa umas 10 vezes. Se você fizer isso, vai ter uma economia da sua voz, principalmente para palestras grandes. Eu já fiz evento de 72 horas, onde que eu estava constantemente falando e berrando. Chegou no final, eu tinha que estar com uma voz boa, que ainda tinha que levar o pessoal todo para a finalização do evento. Se o cara não tem bons cuidados, ele não vai conseguir fazer esse evento de uma forma adequada. Número 8, evite tomar gelado logo após a palestra. Tem palestrantes que já saem do palco, pegam um copo de água gelada e glu, 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 glu. Ele não sabe, mas isso está prejudicando a sua corda vocal. É interessante você evitar esse tipo de atitude. Um bom controle de respiração é muito interessante para você falar bem em público. Portanto, controle a sua respiração. Respire nas pausas adequadamente para que você possa ter um controle maior sobre o que você está falando. E número 10, se caso você fica sentindo que as suas cordas vocais estão começando a prejudicar, pare um pouquinho, tome uma água, faça alguns exercícios vocais para que ela dê uma elasticidade, uma tranquilidade maior para que você volte a falar novamente em público tranquilamente. Esses exercícios todos, essas precauções todas para a sua voz, você precisa utilizar dia a dia para ter uma boa saúde vocal. Existem vários palestrantes que quando eu pergunto no que ele é muito bom, ele fala que ele é bom em comunicação e tudo mais. Mas será que ele está sendo bom palestrante? Será que da roda do palestrante ele está gabaritando? A roda do orador, será que ele faz ideia se a pontuação dele é boa ou ruim? Agora aqui nesta aula, eu quero que primeiro de tudo, você baixe aqui embaixo o PDF, onde que está ali a roda da oratória, para que você comece a se pontuar conforme eu for lendo aqui cada tópico. Você se pontue. Qual que é o objetivo aqui? É você entender o que você é bom e entender aquele ponto que você precisa buscar uma performance ainda melhor. Quem não se conhece, quem não sabe seus pontos fortes e seus pontos a serem melhorados, nunca vão conseguir chegar à maestria. Por isso, é importante você se conhecer.
Vamos lá. Agora, o primeiro ponto é o público. Como está o seu relacionamento com o público? Será que quando você precisa falar em público, você consegue realmente ter uma interação com o público? Se você consegue isso bastante, sua nota é mais próxima do 10. Se você não consegue muito, mais próximo do 0. Pode se pontuar. Conhecimento. O quanto que você conhece sobre os assuntos que você vai palestrar. Você conhece bastante, domina totalmente, ok, mais próximo do 10. Não, às vezes me falta conhecimento e às vezes me dá até aquele branco e um esquecimento. Então é mais próximo do 0. Entusiasmo. O quanto você é entusiasmado com a sua palestra, tem energia e garra e força para transmitir uma energia diferente para os seus ouvintes. Se você é bastante, mais próxima do 10. Se você é baixo, mais próxima do 0. A habilidade de falar em público. Habilidade é igual dirigir. De tanto você dirigir, gera-se uma habilidade em você. Como que está a sua habilidade em falar em público? Pouca habilidade é mais próxima do 0. Não, você tem muita habilidade, então é mais próxima do 10. Pode se pontuar. Vocabulário. Vocabulário. Você ter a palavra certa para cada ocasião. Se você é uma pessoa que tem um vocabulário adequado para tudo, mais próximo do 10. Se você sente que lhe faltam as palavras para se expressar, mais próxima do 0. Naturalidade na fala. O quanto você é natural no que você está falando. O quanto você é você mesmo no que você fala. Se expressando com o coração, com o sentimento e com a razão unida para ter força. Se você é muito natural, mais próximo do 10. Se você não é tão natural, mais próximo do 0. Memória. Memória é aquele palestrante que ele faz a palestra inteira dele de cabo a rabo, sem precisar de data show, anotação e nada mais. Tudo isso com a força da sua memória. O quanto a sua memória está conectada contigo durante a sua palestra. E se ela não está conectada, é mais próxima do 0. Se ela está conectada demais, é mais próxima do 10. Humor! O que é de um palestrante ser uma boa pitada de humor? Se você consegue realmente fazer algumas piadas ou ter alguns momentos que a plateia sorri e esteja cada vez mais conectada contigo, mais próxima do 10. Se não, mais próxima do 0. Criatividade, que é você usar a criatividade para que toda a sua plateia sinta mais unida, sinta mais forte. Se você consegue fazer isso, é mais próximo do 10. Se não, lhe falta criatividade. Se você só copia as coisas dos outros, é mais próxima do 0. Marketing pessoal. O como está a sua vestimenta, o seu comportamento, o seu site, seu Instagram, tudo isso faz parte do seu marketing, do seu brand. Como está isso? Se você cuida bastante, com zelo com o seu marketing, mais próximo do 10. Se não, lhe falta um pouco de zelo nesse aspecto, mais próxima do 0. E esse principal ponto, elegância na hora de se comunicar. Se você sabe que você, quando fala, as pessoas te admiram porque você é elegante, você não é grosseiro, você não é bravo, você não é estúpido, também não é um boca mole, você é elegante. Se você é muito elegante, mais próximo do 10, se lhe falta um pouco de elegância, seja sincero com você, mais próximo do 0. Diante dessa pontuação, conecte um ponto ao outro para você entender como que está a sua roda da oratória. Que assim você vai começar a entender quais são os pontos que você precisa melhorar. Ah, preciso melhorar o conhecimento, então vou estudar mais. Eu preciso melhorar a minha memória, vou estudar técnicas de memorização. Preciso melhorar a minha criatividade, vou ousar mais nas minhas palestras. Ah, não, é o meu vocabulário. Quando eu ler e ver uma palavra que eu não conheço, eu vou frisar ela, vou começar a estudar para eu falar mais ela. Tudo isso você vai trabalhar em você, para que você torne um orador memorável. Agora sim, você está de posse de todas as ferramentas especiais que vai fazer de você
um grande palestrante, um grande orador. Todas essas ferramentas, elas só vão valer alguma coisa se você colocar em prática. Não tem outro jeito. Se você pegar agora tudo isso que foi falado e não colocar em prática, não vai adiantar de nada. Você precisa colocar em prática. Como que eu vou conseguir colocar em prática, Jonatas? Primeiro ponto, analisando tudo o que você precisa melhorar em você. Segundo ponto, sempre que tiver a oportunidade de falar, você vai cuidar de cada uma dessas áreas. Devagarzinho, você vai cuidando de todas elas. Vai chegar um período, um tempo, que você vai cuidar de tudo junto, vai estar no automático. É igual dirigir. Dirigir foi difícil, tu tinha que trocar a marcha, dar seta, olhar os retrovisores, passar a marcha, embreagem, freio, acelerador, um monte de coisa. Se chovesse era pior ainda, porque tem que ligar o para-brisa. E como que você faz hoje para dirigir? Você não presta atenção em tudo isso, é automático. Então, para mim, já é automático essa roda. Eu já sei de tudo isso, faço com tudo isso, eu nem consigo pensar se eu fiz ou não fiz algo. Por quê? Está no meu modo automático. E você precisa fazer isso. Cuidar de tudo para que esteja no seu modo automático e você tenha qualidade em todas as áreas. Faça isso que você vai se tornar um orador diferenciado. Um orador que pega as pessoas pelo coração e faça com que elas tenham resultados cada vez mais fortes dentro das palestras que ela fizer.